Esse vídeo trata-se da evolução industrial no Brasil a partir do século XX até os dias de hoje, chamando a atenção para as classes distintas que se formam nesse período, que eram os empresários capitalistas, que visavam o lucro acima de tudo, e a classe operária. Eles travaram uma série de conflitos que foram muito importantes para o desenvolvimento industrial, social e cultural no país. A industrialização, por sua vez, desencadeou-se da formação de indústrias econômicas, fazendo surgir duas classes sociais criticamente diferenciadas, que fez sofrer transformações irreversíveis na nossa economia no âmbito social, político e cultural. Essa nova configuração social de classes distintas possui implicação profunda. Por um lado, temos os capitalistas industriais, que têm o poder nas mãos e controlam toda a produção. E do outro, os trabalhadores e operários assalariados, que têm apenas o seu salário como meio de sobrevivência. As transformações que ocorreram durante o século XX na industrialização de nosso país fizeram com que houvesse melhoria na valorização da classe operária. A instabilidade econômica, qualificação da mão de obra, a expansão urbana e as novas tecnologias geraram grandes revoluções no país, tendo como consequência a expansão do conhecimento e análise de todas as mudanças proporcionadas por esses fatores. O advento da industrialização no Brasil se deu através do desenvolvimento da economia cafeeira, em especial nos estados de São Paulo e Rio de Janeiro. Nesta época, eram as rendas e os lucros do café que sustentavam os investimentos e os negócios dos pequenos e grandes capitalistas urbanos. Porém, essa expansão percorreu uma longa trajetória de acontecimentos que acarretaram e permitiram seu desenvolvimento. Em primeira instância, o processo abolicionista possibilitou a inversão do trabalho escravo pelo trabalho livre de imigrantes europeus nas lavouras de café. Com a elevação do índice populacional brasileiro, houve a expansão ainda mais da industrialização, tanto por causa da disposição da mão de obra para as fábricas, como também se constituiu um mercado consumidor para os bens de consumo produzidos pelas manufaturas e indústrias, dando ênfase à questão da mais-valia, que, segundo Marx, é o valor excedente produzido pelo operário, ou seja, o operário produz muito mais do que o valor que recebe, e o proprietário ganha muito mais trabalhando menos. A substituição de importações por matérias-primas fez com que o crescimento industrial passasse a ser a principal meta política e econômica do governo. Assim, a política econômica esteve direcionada para sustentar essa arrancada industrial, lançando a indústria de base com Juscelino Kubitschek e ampliando a indústria de transformação, sendo que essa indústria de base era voltada para a agricultura e a de transformação estava voltada para a implantação de novas indústrias. O processo abolicionista também favoreceu a esse processo, pois muitos traficantes de escravos, por causa da legislação que proibia o tráfico, deixou a antiga profissão para se tornar donos de fábricas. Porém, esse processo sofreu alguns impasses antes de se erguer. Um dos principais obstáculos foi a mudança do pensamento que era antes agricultor para o pensamento empresarial e industrial. Primeiro, porque era muito mais fácil manter a mão de obra escrava, não assalariada, e fácil de controlar, mesmo nos momentos de revolta. E que, em geral, alguns poucos tinham coragem de desafiar seus patrões. Também havia a questão do preço, que saía muito mais barato comprar um serviçal que ficaria ligado ao patrão o resto da vida do que manter um operário, que podia simplesmente migrar para outras indústrias. Existia também, por parte das antigas famílias aristocratas rurais, o medo de perderem sua posição na classe social. Ocorre ainda a discriminação por parte dos imigrantes, que vieram tentar uma vida melhor aqui no Brasil e, por possuírem mão de obra qualificada, acabaram ocupando o espaço de operários brasileiros não qualificados, pois, para os empresários daquela época, era melhor contratar pessoas qualificadas do que investir na educação de seus operários, que depois poderiam migrar com seus conhecimentos para outras empresas.
A pouca visualização de investir em outros bens de consumo, que não fosse o têxtil ou alimentício, fez com que esse processo se tornasse muito lento, e com pouca expansão da indústria de bens de capitais, que era voltada para as tecnologias, máquinas e equipamentos em geral, que naquela época tinham que ser importados. O café controlava não só a economia, mas também o poder político. Apesar de ter conseguido a estabilidade dos superávites de balança e dos pagamentos, permitindo assim um equilíbrio externo, não foi possível a total obtenção da autonomia interna, ou seja, permaneceu a dependência externa da economia e da sociedade brasileira. Em início do século XX, o capital estrangeiro voltava-se para dois setores da economia brasileira: o comércio exportador, que eram as empresas estrangeiras britânicas que compravam as matérias-primas produzidas no Brasil para revender no mercado externo. As mesmas investiam grande parte do seu capital no Brasil, com criação de transporte e infraestrutura urbana. E o outro setor era o comércio importador, que era controlado por empresas brasileiras que vendiam seus produtos no Brasil. Porém, com o argumento das tarifas alfandegárias, principalmente após a Segunda Guerra Mundial, essas empresas tinham que pagar ao produzir seu produto no país. E inúmeros foram os desafios, porém, não podemos deixar de enfatizar sua importância. Atualmente, observamos uma grande mudança no panorama nacional nas indústrias brasileiras, se compararmos com as de meados do século XX. Hoje, as empresas percebem que é preciso também valorizar a classe operária. Há ainda as que oferecem um bônus salarial na participação nos lucros da empresa. Os grandes empresários presentemente também estão preocupados com outros problemas sociais, tais como na emissão do CO2, efeito estufa, projetos sociais, entre outros. Existe também a preocupação com a melhoria na qualificação profissional dos empregados, proporcionando uma melhor qualidade de seus serviços e produtos, na busca de realizar assim um crescimento promissor para a indústria nacional.